Ricardo Vélez Rodrigues é o novo ministro da Educação indicado por Jair Bolsonaro. Para entender sua trajetória e o que muda com esse novo nome, eu trouxe aqui para conversar comigo a Mariana Roveroni, que é especialista em política pública de educação. Eu sou Vitor Pelegrin e essa é a Política Real. É preciso falar as coisas como elas são. Eu não vou aceitar esse jogo de vocês. A aposentadoria dos deputados. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida no vídeo. Mari, tudo bem? Tudo bem, e você, Vitor? Tudo bem. Olha só, esse programa vai ser um pouco diferente porque, ao contrário do anterior que eu falei do presidente eleito, que era uma figura bastante conhecida, o novo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que é colombiano, é uma figura muito pouco conhecida, mesmo no meio da educação, né? Durante o tempo que se esperava ali a nomeação, vieram nomes que já eram fortes no meio e no final se optou por ele. O que a gente sabe desse cara? Então, Vitor, a gente não sabe muita coisa mesmo. Vai ser uma surpresa para todo mundo ele nesse ministério. O que a gente pode falar sobre ele agora, né? O nome dele, Ricardo Vélez Rodrigues. Ele tem 75 anos, colombiano, naturalizado brasileiro. Ele é um acadêmico, ele atuava como professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não figurava um quadro técnico da educação. Então, ele não participava de nenhuma formulação de política pública na atualidade e aparece como indicação de Olavo de Carvalho, né? Então, acho que é para a gente pensar mesmo, por que de um nome não vinculado a um quadro técnico? Por que uma surpresa tão grande com relação a essa pessoa? Quem que é essa pessoa? O que ele quer para o Ministério da Educação? Eu quando fiquei sabendo dessa indicação, até achei que tinha alguma coisa de coerência com o que o candidato veio falando, né? O ex-candidato, agora o futuro presidente Bolsonaro, porque o discurso aí é um discurso de ruptura, né? A gente não tem nada a ver com isso que está aí, a gente vai mudar tudo isso daí, né? E quando iam se aventando nomes que eram parecidos, né, que estavam no meio ali, Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação, que em alguma medida já ditavam a política educacional, mesmo nos governos petistas, né, davam um sinal mais de continuidade, de que as coisas continuariam iguais. Então, esse nome que a Senna se coloca de uma maneira diferente, né, inclusive no artigo que ele lançou, ele fala, olha, o período petista foi um período muito ruim para a educação, isso ele fala sobre esse período, diz que a educação estava sendo usada com objetivos escusos, com a ideia de perpetuação política daquele grupo, mas ao mesmo tempo ele também critica as instituições financeiras, educacionais e internacionais que não seriam competentes e não seriam boas para a educação. Então, nesse ponto de vista, é uma diferença do que a gente está acostumado com a dicotomia do debate educacional, né, que estava preso entre um pouquinho o petismo, que era uma coisa mais moderada, e o campo empresarial, que defende outra coisa. Então ele coloca esse nome, ele parece que ele está falando o seguinte, olha, realmente a gente quer mudar, e está mais próximo do discurso que ele fez ao longo da eleição, não? Acho que tem questões interessantes no discurso dele para a gente ver, para a gente analisar. É um discurso que se aproxima mais do neoliberalismo, por conta de já estar ali sinalizado um enfraquecimento do Estado e das instituições, né? E ele defende até um enfraquecimento, a gente pode dizer assim, do Ministério da Educação, que segundo ele não precisa ter tanto poder assim da vida decisiva das escolas, né? Então acho que é uma questão para a gente pensar sobre isso, né? O quanto que as instituições do Estado, o MEC, vão perder poder mesmo nesse cenário político. Ele entende que as empresas são melhores para oferecer educação do que o Estado. Ele entende que o MEC tem que estar atrelado ao Ministério da Economia, por exemplo, que é um discurso que a gente vai poder pensar depois, assim, como o discurso dele sinaliza para uma privatização do ensino, que vai acontecer por via municipalização, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, porque ele ficou falando, o lema que ele trouxe, inclusive em algum dos artigos que eu li dele, era a ideia do mais Brasil, menos Brasília, né? Então, assim, dá mais poder aos municípios, aos cidadãos, e retirar poder daquele governo centralizador, né, dos políticos profissionais, dos profissionais políticos que estão ali em Brasília. Essa é a ideia dele? Não é um discurso novo esse. Ele já acontecia desde a década de 90, a reforma do Estado, Bresser Pereira, que vinha com o discurso de que o Estado é ineficiente. Que para suprimir isso, a gente teria que descentralizar.
Então, ele sinaliza para isso uma descentralização que ocorre na educação via municipalização do ensino, né? Mas a municipalização aconteceu, inclusive, na década de 90 e 2000. Muita gente deve ter estudado, talvez, em escola estadual, no ensino fundamental. Hoje, grande parte são escolas municipais. Qual que é a ideia? No que foge disso? Né? É a continuidade disso? Ela aconteceu. No estado de São Paulo, a gente tem quase 90% dos municípios que aderiram à municipalização. E ela veio com ideias bastante controversas, que tem uma discussão ideológica vinculada à ideia de municipalização, que ela é interessante da gente conversar. Então, por que ela teve um sucesso tão grande assim? Que ela vem junto com o discurso da autonomia, vem junto com o discurso da participação escolar. Isso são questões que elas já existe um consenso com relação a elas, né? Ninguém quer menos autonomia, ninguém quer menos participação. Então, ela consegue se firmar por essa via, discursivamente por essa via. Porque faz sentido imaginar um país, né, com a dimensão territorial do Brasil, com toda a diversidade cultural que tem, você tem um currículo único, né, uma forma única de gerenciar a escola, realmente pode ser problemático. Então, nesse sentido, você ter uma municipalização não é uma coisa necessariamente ruim. Você dá mais poder à localidade, às pessoas em definirem como aprender, né, como efetivar o processo de educação na localidade. Isso não é necessariamente ruim. Não, é que assim, aconteceu na prática de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque aí a gente vai questionar o que na verdade é autonomia e o que é participação. Porque discursivamente as escolas ou os municípios eles teriam autonomia para construir um projeto de educação que fosse característico, que tivesse as especificidades da sua localidade, né? Mas aí na prática isso não se concretizou. O município teve autonomia para aderir a determinados sistemas prontos de educação, aí, liderados por Croton, Fundação Lehman, sistemas que já têm, inclusive, uma proposta educacional e concepções já subjacentes, né? Então, na verdade, foi uma transferência do recurso público para a iniciativa privada. Os municípios não conseguiram produzir seu próprio material, seu próprio método, e aderiram a esse das grandes organizações. Compraram pacotes educacionais, né? Só para você ter uma ideia, 60% dos municípios do estado de São Paulo já aderiram a algum programa privado de ensino. E aí a autonomia, que teoricamente seria para construir esse projeto educacional, de escola, de educação, ela fica apenas para você poder aderir ou não a um sistema privado de ensino. Tá bom, mas isso é o que a gente viu até agora. Porque a municipalização que foi feita até agora teve esse efeito, especificamente em São Paulo, acho que a gente pode dizer que é maior. Mas o ministro está vindo com um discurso parecido a favor da municipalização, mas necessariamente vai dar no mesmo lugar? Então, a privatização do ensino ela pode ocorrer de várias formas. Acho que a municipalização ela assevera as formas de privatização. Mas ele trouxe também duas questões bem legais para a gente se atentar, que são vias de privatização do ensino, que é o incentivo aos vouchers educacionais e às escolas charters. São modelos americanos de educação, de transferência do dinheiro público para a iniciativa privada, que aparecem assim, predominantemente no discurso deles. A referência são os Estados Unidos. São programas formulados nos Estados Unidos. E a gente tem uma questão que é o seguinte, a gente está falando da maior potência econômica, militar do planeta, e quando traz um exemplo de lá, é comum que a população pense, olha, está vindo algo de algum lugar, ele quer dizer que vai dar certo aqui. É que tem uma questão muito diferenciadora da nossa nação para a nação americana. A Constituição deles, por exemplo, não fala em nenhum momento do direito à educação pública e de qualidade, todos os adjetivos que a gente dá para a nossa educação. A nossa educação, a nossa Constituição, ela tem isso como princípio, né? Então ela fala que a educação ela tem que ser pública, laica, de qualidade para todos. Então a gente tem constitucionalmente diferenças cruciais nas concepções de educação. E aí um perigo que é esse perigo de querer transportar uma ideia que é criada por meio de um modelo de governo, de Estado, para a nossa realidade, né? Mas em alguma medida o outro modelo também poderia ser um modelo importado da Europa, né, mais relacionado com o estado de bem-estar social, e nem sempre isso dá certo. Tem uma questão, essa questão do voucher, por exemplo. Eu tenho um ex-aluno, às vezes ele me acessa para conversar, para bater um papo sobre política e tudo mais, e ele é um cara que é revoltado com a qualidade da educação. E essa proposta do voucher chegou até ele e falou, olha só, passei boa parte do tempo em escola pública, faltando professor, com dificuldade,
Se eu tivesse direito a um voucher, eu que sou interessado em estudar, poderia me inscrever numa escola mais organizada e desfrutar de uma educação melhor. Né? Então, assim, essa ideia do voucher já chega em algumas pessoas, elas já entendem como mais positiva. É uma encalacrada discutir isso um pouco também, né? Porque a condição que a escola pública está hoje, às vezes, aponta para as pessoas aderirem a soluções como essas também. Funciona? Se todo mundo tivesse o direito de escolher a escola em que vai se inscrever com esse dinheiro dado pelo governo, daria para garantir uma melhor qualidade no ensino? Acho que é uma questão bem interessante para a gente pensar. Tem estudos que já revelam que as escolas que funcionam por meio do voucher, elas são muito piores do que as escolas públicas americanas, por exemplo. E para o nosso caso, uma questão que a gente tem que pensar é o que é qualidade de ensino, o que é qualidade da educação. Porque isso vai ser um pressuposto para direcionar ou não se essa política entrar em vigor. Então, o que é uma escola de qualidade, né? É uma escola que atinge as notas das avaliações em larga escala que acontecem no Brasil? É uma escola que tem uma infraestrutura boa? É uma escola que tem professores qualificados? Essa discussão ela tem que preceder a política dos vouchers, porque as famílias precisam ter critérios para definir o que é uma escola de qualidade. Entendeu? Então, acho que é uma questão problematizadora para a gente refletir antes o que é qualidade da educação. Não tem solução mágica nesse sentido. Né? Não é vou te dar o dinheiro e você resolve, as coisas não servem. Sabe por que eu fico pensando nisso? Porque à medida que você transforma num produto educação, tem um perigo que é o seguinte: quem oferece esse produto vai estar interessado em subir esse preço também, né? Na medida do possível. Em todos os outros mercados existe inflação. Né? Por que não existiria nesse? Porque com o passar do tempo não se tornaria mais restrito o acesso a uma educação de qualidade, já que ela é vendida nesse sistema, por exemplo, dos vouchers. Né? Ou se não aumentar a despesa do Estado, já que ele não controla os custos. A gente vai colocar uma outra lógica por trás da relação educação, aluno, professor, que é a lógica do mercado. Né? Então, aquilo que a gente tem como princípio que baliza a nossa relação hoje, ela vai ser transformada numa lógica que vai visar o lucro, que vai visar a eficiência da escola, como que ela vai atingir essa eficiência. Então, acho que as questões elas vão ser reordenadas, não vai ser mais o sentido público da qualidade da educação que vai nortear. Vai ser o sentido de o que é mais eficiente como produto para a educação. Que tipo de coisa você acha que poderia ser feita, já que estamos pensando, para avaliar se esse ministério vai ter condição de enfrentar quais são os problemas do Brasil na educação? Então vamos lá, por exemplo, ainda existe analfabetismo, né, existe um déficit grande em aprendizagem, faltam professores, faltam estruturas. Essas medidas elas apontam para a solução de algum desses problemas, mesmo que minimamente? Não existe um pacote que vá salvar a educação dos problemas que a gente tem hoje, a não ser aqueles recursos que a gente já conhece, né? Que é investimento nos profissionais da educação, que são todos os critérios que o Fundeb, por exemplo, já aponta. O Fundo de Manutenção da Educação Básica ele já determina quais são os critérios que garantiriam uma educação de qualidade. O investimento no profissional do magistério, investimento em infraestrutura, investimento no prédio escolar. Acho que a gente já tem o que precisa fazer. A gente tem que problematizar quais são os caminhos que a gente chegaria nisso. Ele coloca, por exemplo, Vitor, que assim, uma solução para acabar com o analfabetismo é a implantação da educação à distância. Então é uma questão para a gente pensar. A educação à distância, ela garante a qualidade da educação? De que forma que ela está vinculada à valorização da escola pública, à valorização do magistério? Isso solucionaria o problema de analfabetismo do Brasil? Se a gente responde essa pergunta, a gente vai ter que olhar para o período anterior do Brasil, porque assim, a educação à distância explodiu no Brasil no último período. Melhorou a qualidade da educação, mas explodiu na educação superior. Agora, eu imagino que a educação à distância, para quem está iniciando o processo de aprendizagem, que ainda não tem nem os requisitos mínimos, como que a pessoa vai manusear um livro, vai lidar com um sistema de computador, se ela ainda nem lê, né? Tem uma outra coisa que eu queria falar contigo. Quando você falou dos grandes grupos que norteiam os sistemas de educação que já vêm sendo adotados no sistema municipalizado, os nomes pareceram um pouco estrangeiros, né? Embora assim, o Lehman a gente saiba que é um gigantesco empresário brasileiro, né? Mas em alguma medida tem uma lógica internacional nisso. Esse lema menos Brasília, mais Brasil, não pode estar virando assim, menos Brasil em geral? Então, é que quando a gente olha para
para as iniciativas privadas que estão na educação, hoje a gente não vê esses nomes, né? Por quê? Por que a gente não vê esses nomes? Na verdade, esses conglomerados, a Kroton e a Lehman, elas incorporaram outros sistemas de ensino. Então, elas vêm, às vezes, com uma fachada de outros sistemas de ensino que eles vão comprando para adquirir capital mesmo, formar o seu capital educacional, né? A partir do momento que eles perceberam que a educação é um nicho de mercado bastante lucrativo, a gente tem essa formação de dois grandes conglomerados, que é a Kroton e a Lehman. Elas são responsáveis por praticamente todos os sistemas de ensino que nós temos hoje. Uhum. Então, isso é bastante preocupante, porque elas passam a direcionar o que elas entendem por educação, como um projeto de nação. E aí não é projeto de nação, porque é o projeto de um grupo que é fechado, né? É um projeto de um grupo que já tem definido muito bem o que quer formar, né? Para a gente ir encerrando, do ponto de vista dos professores e dos profissionais de educação, questões importantes para os professores para saber o que você acha, né? A gente ainda não tem como saber como é que vai ser esse futuro governo, mas, seguinte, primeiro, questão de remuneração e condição de trabalho, se você vê uma melhoria para os professores nesse sentido, e segundo, a questão da autonomia pedagógica, o quanto que o professor vai ter condição de propor, de pensar a sua atuação em sala de aula, inclusive levando em consideração a questão do escola sem partido, de uma certa tentativa de limitação do que pode ser ou não pode ser falado dentro de sala. Acho que tem bastante coisa para a gente pensar. Por exemplo, com essa iniciativa das escolas charters, a gente transfere a gerência da escola, que hoje é totalmente pública, para a iniciativa privada. Quem vai regular as leis trabalhistas vai ser o setor privado. E hoje a gente já tem aprovado a reforma trabalhista. Uhum. Na relação entre professores e empregados, isso cria uma nova dinâmica para o trabalho, que também tem o sentido de descaracterizar os movimentos sindicais dos professores. Uhum. Essa é uma das questões mais importantes, que é desmobilizar o professor como Fica categoria. mais difícil para o professor lutar por salário melhor. Fica, porque ele vai poder ser mandado embora. Uhum. Que a lógica gerencialista ela vai estar legitimada pelas escolas charters, se isso for se efetivar. Sim. E a prática dentro da sala de aula? A prática vai estar cerceada por projetos que vão buscar realmente, além de calar o professor, colocar instaurar um outro projeto de educação. A gente vai ter aí, a gente tem o projeto Escola Sem Partido, do qual esse ministro é um defensor bastante ferrenho. Uhum. E em prol disso, né, não sei se em prol a gente pode falar, mas em decorrência disso, ele coloca, por exemplo, que os professores, cada escola tem que ter um conselho de classe de ética, um conselho de ética para as escolas, para poder ali regulamentar o que seria ensinado para as crianças com relação a normas e condutas. Então o professor teria menos autonomia, menos capacidade de planejar o seu trabalho e se sentir um pouco mais preso nesse sentido. E parece uma conversa um pouco de desconfiança em relação ao professor, né? Hoje a gente se assenta na liberdade de cátedra para ensinar, porque a gente tem uma concepção de educação que não existe neutralidade na educação. E aí, discursivamente, eles fazem um discurso bastante crítico com relação a isso, né? Que é fundamentado pelo projeto do Escola Sem Partido. Isso fere a autonomia pedagógica em todos os sentidos, é inconstitucional, já foi comprovado por várias instâncias, mas causa também um clima de perseguição na sociedade que é muito sério para a autonomia do professor. Que acho que além de ter isso legalmente, vai ter esse clima de perseguição relacionado à sua prática docente. Então os professores vão ter medo de falar sobre determinados assuntos na sala de aula. Bom, acho que a gente conversou bastante já, deu para pensar algumas coisas, acho que entendendo é difícil, né? Porque a gente conhece um pouco do personagem, a política brasileira está cheia de exemplos de o discurso apontar para um lado, a prática apontar para outro, né? A gente pode ir apontando tendências, tentando entender um pouquinho e depois retomar um pouco essa conversa, né? Acho que teve uma tendência assim, de a gente verificar como perigosa essa possibilidade da privatização ocupar o espaço que seria da municipalização e também do professor perder autonomia ao mesmo tempo que não são resolvidos os problemas básicos da educação. Então vamos ver se a gente consegue voltar a conversar, Mara, se você estiver disponível, depois que começar a ser implementado alguma coisa, né? O governo começa em janeiro,
Eles prometem chegar firmes, né, com bastante mudança, com proposta para o Congresso e tudo mais, e a gente voltar a conversar para ver o que de fato está sendo feito. Isso, e a gente tem que pensar que no meio dessas tensões vai ter muita resistência, né? Então é lidar com esse plano de intenções que, resumindo assim, propõe um enfraquecimento do Estado mínimo, enfraquecimento do MEC, enviesado por um discurso de descentralização que força uma municipalização que, consequentemente, caminha por caminhos mais fáceis para privatizar o ensino. Mas tudo isso não vai acontecer sem muita contradição. Então aqui a gente está conversando sobre projeções. O que vai acontecer de fato ainda não dá para prever. Não dá para saber. Tá certo. Obrigado, Mari. Obrigada a você. Valeu. Então, turma, se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo. A gente quer iniciar alguns debates, né? E sem chegar em uma grande conclusão por enquanto, contamos com a participação de vocês e com a audiência. Obrigado, até a próxima.